o equilíbrio para um oligopólio. Vamos ver como é que ocorre o equilíbrio nessa estrutura de mercado. Os oligopolistas gostariam de formar cartéis e obter lucros monopolistas, mas isso geralmente não é possível. Os conflitos entre os membros de um cartel sobre como dividir o lucro do mercado muitas vezes tornam impossível um acordo entre eles. Então, ainda que os oligopolistas desejem formar cartéis e desejam obter lucros monopolistas, existe o medo de que alguém neste cartel não cumpra o acordo ou faça com que o acordo seja impossível, seja inviável. Além disso, a legislação antitrust que existe em boa parte dos países ditos capitalistas, e aqui não confundir esse controle, ou seja, a ideia do governo é controlar os mercados para evitar abusos dessas empresas, proíbe explicitamente acordos entre os oligopolistas com assunto de política pública. Sem falar que restrições de preços e produção entre competidores pode ser uma infração penal. Vamos, assim, ver o que aconteceria se Jack e Jill decidissem separadamente a quantidade de água a ser produzida. De início, seria de esperar que eles chegassem ao resultado monopolista por si próprios, porque esse resultado maximizar o lucro conjunto. Então, veja, na falta de um acordo entre as partes, lá do nosso exemplo de retirar água, contudo, o resultado monopolista ele é improvável. Então, veja, para saber por que isso pode acontecer, imagine que Jack espere que Jill produza apenas 30 galões, metade da quantidade monopolista. Jack raciocinaria da seguinte maneira. Então, eu também poderia produzir 30 galões. Neste caso, seria vendido um total de 60 galões de água no mercado ao preço de $60 por galão. Meu lucro seria de 1.800, 30 vezes 60. Eu poderia produzir, veja, meu lucro seria de 1.800, 30 vezes 60. Eu poderia produzir 40 galões também. Então, veja que aqui não tem acordo. Então, seria vendido um total de 70 galões ao preço de 50. Meu lucro aqui agora seria de 2.000, 40 vezes 50. Então, veja, embora o lucro total do mercado diminua, o lucro de um dos oligopolistas neste duopólio seria maior, porque ele teria uma participação maior no mercado. Então, se você não tem acordo, cada oligopolista raciocina na ideia de vender mais ao melhor preço para maximizar o lucro, tentando aumentar a sua participação no mercado. É claro que Jill poderia seguir talvez esse mesmo raciocínio. Nesse caso, Jack e Jill levariam para a cidade 40 galões de água cada. Aí veja, a venda total seria de 80 galões e o preço cairia para $40. Assim, se os duopolistas perseguissem somente seus interesses próprios ao decidirem quanto produzir, produziriam uma quantidade total maior que a quantidade monopolista. Aí passariam a cobrar um preço inferior ao preço monopolista e teriam um lucro total menor que o lucro monopolista. Ou seja, se não tem acordo e cada oligopolista age em busca de seus próprios interesses, há uma tendência que cada um produza cada vez mais. E no total do mercado, a quantidade de produto, de bens ou serviços disponíveis neste mercado faria, portanto, com que o preço caia e, consequentemente, o lucro deste oligopolista não seria o mais próximo possível do lucro do monopolista, que é o que essas firmas elas perseguem. Embora a lógica do interesse próprio aumente a produção do duopólio para além do nível de monopólio, ela não faz os duopolistas chegarem à alocação competitiva. Vamos ver o que acontece quando cada duopolista produz 40 galões. Então, com 40 galões, vamos ter 80, o preço vai ser de 40. E cada duopolista, portanto, obtém um lucro de $1.600.
veja que seria um lucro menor do que se eles tivessem um conluio, cada um produzisse 30, vendesse a 60 e cada um teria um lucro de 1.800. Veja, nesse caso, a lógica do interesse próprio do Jack leva a uma conclusão diferente. Agora, meu lucro é de 1.600. Suponhamos que eu aumente a produção para 50 galões. Nesse caso, venderia um total de 90 galões de água e o preço seria de $30 por galão. Então, meu lucro seria de apenas 1.500. Então, veja, em vez de aumentar a produção e diminuir o preço, é melhor manter a produção de 40 galões. Então, veja como é difícil esse raciocínio. O resultado em que Jack e Jill produzem 40 galões cada parece ser uma espécie de equilíbrio. Na realidade, esse tipo de resultado é chamado de equilíbrio de Nash, em homenagem ao economista John Nash. Na verdade, ele não é economista, está errado aqui no livro do Menkil. John Nash é um matemático, cuja vida foi retratada no livro e no filme chamado Uma Mente Brilhante. Mas ele usa matemática para compreender movimentos econômicos, mas ele não é um economista. Um equilíbrio de Nash é uma situação em que os agentes econômicos que estão interagindo uns com os outros escolhem a melhor estratégia para si com base nas estratégias escolhidas pelos outros. Então, no nosso exemplo aqui, Jill está produzindo 40 galões e, portanto, a melhor estratégia para Jack é produzir também 40 galões. Então, dado que um toma a decisão de produzir 40, o outro competidor também tomará, a partir desta estratégia, a melhor estratégia para si, baseado na estratégia do terceiro, também de produzir 40 galões. De maneira similar, como Jack está produzindo 40 galões, a melhor estratégia para Jill é produzir também 40 galões. Uma vez que tenham atingido esse chamado equilíbrio de Nash, Jack e Jill não têm incentivos para tomar uma decisão diferente. Então, ambos os jogadores deste jogo, dessa estratégia, vão tomar decisões baseadas, veja, então, ao interagir com outros competidores neste mercado, a minha estratégia vai ser baseada na estratégia escolhida pelo outro, e o outro também vai tomar uma decisão baseada na estratégia escolhida por mim. Esse exemplo ilustra a tensão, portanto, entre cooperação e interesse próprio, entre cooperação e competição. Os oligopolistas estariam em melhor situação se cooperassem uns com os outros e atingissem, portanto, o chamado resultado de monopólio. Mas, como cada um persegue seu próprio interesse, eles acabam não chegando ao resultado de monopólio e não maximizando o lucro conjunto. Cada oligopolista sente-se tentado a aumentar a produção e a capturar uma parte maior do mercado. À medida que tentam fazer isso, portanto, a produção total aumenta e há uma tendência de que o preço ele caia. Ao mesmo tempo, o interesse próprio não conduz o mercado até o resultado competitivo. Como os monopolistas, os oligopolistas eles têm consciência de que aumentos da quantidade produzida por eles provocam a queda do preço do produto e que, por sua vez, afetam os lucros. Então, o oligopólio tem essa noção de que produzir mais significa queda no preço e significa queda dos lucros. Portanto, não chegam a seguir a regra das empresas competitivas de produzir até o ponto em que o preço é igual ao custo marginal. Isso aqui não vai jamais acontecer na estrutura oligopolista. Em suma, portanto, quando as empresas em um oligopólio escolhem individualmente, ou seja, atingir os seus próprios interesses, a quantidade produzida que maximize o seu lucro, vão produzir uma quantidade maior que o nível produzido pelo monopólio e menor que o nível produzido pela competição. Então, o oligopolista vai ficar entre uma produção maior que o monopólio, mas menor que o nível produzido na competição. O preço oligopolista, portanto, vai ser menor que o preço do monopolista, portanto, ele vai lucrar um pouco menos, mas vai ser maior que o preço competitivo,
que é igual ao custo marginal. Portanto, o preço do oligopolista não vai ser nem tão acima ao custo marginal como ocorre com o monopolista, nem vai ser igual ao custo marginal, ou seja, vai estar lá vai estar um pouco acima do custo marginal, mas abaixo do chamado preço de monopolista. Então é importante ver estas diferenças entre as várias estruturas de mercado e como as empresas se comportam no